Câncer não é um signo, não é sinal, muito menos destino. O câncer é uma doença, e doenças devem ser tratadas, compreendidas, superadas. Elas fazem parte da vida, mas só parte. A vida é maior do que elas. O câncer não nos assusta, ele nos desafia. E porque nos desafia, ele nos interessa e nos motiva. O câncer nos une no estudo, na pesquisa, na tecnologia, nas descobertas. Nos une em cada avanço e em cada vitória, e são muitas, cada dia mais. O AC Camargo se orgulha de ser o primeiro genuíno Cancer Center do Brasil, que reúne grandes especialistas, médicos, pesquisadores, profissionais de saúde, unidos em torno de cada paciente, de cada família. Cada caso é uma história única e uma oportunidade única de vitória. O câncer não nos assusta, ele nos une, somando aprendizados, multiplicando oportunidades, oportunidades de vitória, oportunidades de vida. AC Camargo Cancer Center, especializado em vida. Responsável técnica, doutora Raquel M. Bussolotti, CRM SP 77005. Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos. Meu nome é Isabel Bonfim. Sou gerente de operações aqui do AC Camargo. Bem-vindos a mais um encontro do Amor à Vida. É um prazer tê-los aqui conosco. Antes de eu falar sobre o tema, eu queria só pedir para que vocês pudessem fechar as câmeras para a gente dar um destaque aqui na apresentação. Isso vai ser importante para a gente, se for possível. Bom, e mais uma vez, obrigada pela participação de todos. Hoje é um dia muito especial. Estaremos falando sobre direitos do paciente oncológico. É um tema de bastante relevância. Nós sabemos que, ao longo do Amor à Vida, nós trazemos muitos temas, nós falamos sobre as questões da patologia, nós falamos sobre cuidados que nós podemos ter uns com os outros, né, de atenção, né, à imagem, à nossa imagem, e muitos outros temas que a gente discute aqui, mas falar também, né, sobre os direitos do paciente é um tema muito interessante, porque muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas não sabem exatamente dos direitos que se tem, e fico muito honrada de estar aqui recebendo hoje o nosso querido Flávio Banhatore, nosso gerente jurídico, que vai falar com vocês um pouquinho sobre esse tema. E, Flávio, eu queria, inclusive, combinar com você, se você prefere que a gente possa interromper, ou se é mais fácil a gente discutir as perguntas ao final da sua apresentação. Bem-vindo, Flávio. Olá, Isabel. Boa tarde. Chato esse negócio. Tudo bem? Está me escutando? Sim, estamos escutando. Ok, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, o convite. Faço em nome da Silvia, gerente do Foco do Paciente, que tem conduzido aí essas palestras do Amor à Vida, como sempre, de forma brilhante. Também agradecer vocês, Abel, pela introdução, apresentação e pelo companheirismo de sempre. Também pelo seu profissionalismo aqui, que nos brinda há muitos anos, né? Com todo o seu empenho e dedicação aqui no hospital, no AC Camargo. Agradecer também a toda a equipe do jurídico que contribui permanentemente com a atualização desse material e das informações direcionadas aos pacientes e a informação desses direitos, né? E acho um tema muito importante, né, no dia a dia, tanto eu quanto a equipe do jurídico acabamos, né, sendo acionados, né, seja pela área de operação, pela assistência social, entre outros departamentos e canais,
sobre esse tema, né? Então, são muitos direitos, né? A gente vai falar hoje, devido à limitação do tempo, sobre algum deles, né? Acho que eu posso fazer essa explanação inicial. Eu sei que você tem algumas perguntas aí, e depois, eventualmente, se outras pessoas também tiverem alguma questão, fica à vontade, a gente pode abrir para os debates sem nenhum problema, tá? Vou tentar me ater ao tempo aí para não ter nenhum problema, né, com relação a isso. Podemos começar? Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, que eu acho que fica mais fácil. Estão enxergando o compartilhamento de tela? Sim, Flávio, já apareceu para nós. Obrigada. Ok. Bom, eu vou seguir. Bom, o tema hoje é relacionado aos principais direitos, né, dos pacientes com câncer. Quais são eles, né? Como perseguir esses direitos. Então, o objetivo é justamente dar uma explanação, mesmo que breve, sobre esses principais temas, aqueles temas que frequentemente são suscitados aqui, né, no nosso dia a dia, e principalmente pelos pacientes que buscam, né, esses direitos, e sem deixar de mencionar outros que também são tão importantes quanto. A mensagem inicial aqui, né, é que o câncer, o diagnóstico da doença é sempre um momento de incerteza, né, para o paciente, para os seus familiares, né, e naturalmente ele envolve, né, toda a preocupação com o tratamento, que é primordial, né, quais serão os próximos passos, né, a condição clínica, como que isso vai acontecer, né? Mas também ele traz alguns medos, né? Algumas incertezas e anseios que são típicas, né? Dessa situação que decorre do diagnóstico, né? E o que nós sempre falamos aqui é que a luta, né, com essa doença, contra a doença, ela acaba sendo coadjuvante, né? E traz inúmeras possibilidades aí, né, para o paciente, para as pessoas que estão envolvidas, para o corpo clínico, enfim. Então, é natural que o paciente busque o conhecimento, né, dos direitos relacionados a um diagnóstico, né, oncológico e como perseguir esses direitos, tá? Aqui, eu trouxe um compêndio, né? Claro, hoje a legislação brasileira, ela é muito diversa, né? O Brasil é um dos países com a maior produção legislativa do mundo, né? São leis federais, estaduais, municipais, normas, decretos, portarias, enfim, é uma infinidade aí de legislações que disciplinam, né, todo o nosso ordenamento jurídico, assim chamado, né? Então, naturalmente, esses direitos e benefícios e benesses tributárias estão espalhadas, né, dentro da legislação brasileira. Então, às vezes, cria, de fato, uma dificuldade para o próprio paciente buscar um conhecimento, né, mais aprofundado. Então, esses canais, eles são absolutamente importantes para que os pacientes possam conhecer, né, sobre esses direitos e também como buscá-los, né? Então, a nossa legislação, ela assegura aos pacientes com câncer alguns benefícios, né, que podem ajudá-lo, né, tanto do aspecto financeiro e econômico, com relação a algumas isenções, imunidades que são concedidas, né, em decorrência do diagnóstico, e outros benefícios também que servem como uma espécie de apoio, né, nesse momento. Quando eu for abordar, né, alguns temas, eu farei a distinção sobre benefícios que são especificamente, né, relacionados ao quadro clínico, né, oncológico, e benefícios que são ligados a uma eventual deficiência, incapacidade ou sequela relacionada, né, ao câncer.
Os principais temas, né, discutidos no nosso dia a dia consistem na questão do FGTS, posso sacar, não posso, quais são os critérios, PIS, aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, as isenções tributárias, né, principalmente aquelas relacionadas à compra de veículos, né, de automóveis, com relação ao IPI, ICMS, PVA, e a isenção de imposto de renda, né, na aposentadoria. Claro que também vamos falar de outros direitos relacionados aí ao quadro oncológico dentro do limite de tempo. Né? E caso alguém tenha aí alguma dúvida ou precise de mais informações, basta acessar o nosso site, onde essas informações estão concentradas e dispostas. Tá bom? Começando aqui, né, pelo campeão, que é, de fato, a questão do FGTS, né? É muito comum que as pessoas tragam, né, essas dúvidas. É possível sacar o FGTS se eu tenho o diagnóstico de câncer e como fazer, enfim, né? Cumpre uma ressalva aqui que o órgão responsável pela administração do Fundo de Garantia é a Caixa Econômica Federal, né? Acho que a maior parte das pessoas tem esse conhecimento, porém a instrumentalização ela é constantemente alterada, tá? A Caixa Econômica Federal frequentemente ela altera as regras para saque, para pedidos, formulários, enfim. Flávio, desculpa, querido, descompartilhou. Deixa eu voltar aqui, Isabel. Oi? Oi, agora é só colocar no modo apresentação. Pronto. Tá tudo ok? Tudo ok. Obrigada. Pois não. Então, retomando a Caixa Econômica Federal, ela constantemente altera, né, a instrumentalização desse direito. Né? É importante ressaltar aqui também que a lei ela assegura, né, algumas hipóteses em que o trabalhador que possui o FGTS pode eventualmente sacar esse dinheiro, né? Um motivo bastante conhecido aí é para a compra da casa própria, né? Muitas pessoas, inclusive, utilizam, né, o fundo de garantia, né, que é levantado com essa finalidade, mas no caso de diagnóstico de alguma doença grave, como câncer, né, neoplasia maligna, a lei assegura esse direito, né, do trabalhador levantar e sacar os valores depositados nessa conta de fundo de garantia. Né? É importante também aqui ressaltar que esse benefício ele pode ser continuado, ou seja, após o saque inicial, se a doença persistir e houver, né, depósitos posteriores ao primeiro saque, o trabalhador ainda pode solicitar novos levantamentos, tá? Mediante a apresentação dos mesmos documentos e seguindo os mesmos fluxos. Aqui eu coloquei a base legal, né, para isso, mas acho que o importante é ressaltar esse direito e como instrumentalizá-lo, né? O paciente ele precisa de uma série de comprovantes, né, inclusive laudo médico, né, assinado pelo profissional, com o estadiamento da doença, né, disposição sobre o estágio ser sintomático ou assintomático, e ele pode fazer o levantamento do fundo de garantia em qualquer agência, né, da Caixa Econômica Federal ou através do próprio aplicativo, né, que a Caixa disponibiliza hoje. Então, facilitou, né, a vida aí do paciente que busca esse benefício, esse levantamento do fundo de garantia, que consegue fazer muitas vezes através de requisições via internet. Então, é sempre importante conhecer esse direito. São poucas as hipóteses, né, onde o fundo pode ser sacado pelo trabalhador. Como eu disse, além da questão do financiamento da casa própria,
nos casos de dispensa sem justa causa, enfim, mas a lei ela é bem restrita, né? E a doença grave, como o câncer, né, a neoplasia, é um dos motivos onde se permite o levantamento dos valores depositados. Antes de falar sobre aqui, eu trouxe basicamente essa questão dos sintomas, né? O paciente precisa estar sintomático para a doença. Nós sabemos que alguns tipos tumorais, né, eles são frequentes, ou seja, eles se prolongam ao longo do tempo, né? Então, o paciente faz um acompanhamento, mas não necessariamente ele tem sintomas, né, da doença. Então, nesse caso, não seria possibilitado o saque do fundo de garantia. O paciente precisa estar sintomático e realizando aí o tratamento com todos os laudos médicos aí, conforme as determinações da Caixa Econômica Federal. Então, portanto, aquele paciente que faz o acompanhamento, mas não tem os sintomas e são assintomáticos, eles não terão saques aí autorizados pela Caixa Econômica Federal. Antes de passar para o próximo, que seria o PIS, eu só gostaria de fazer aqui uma ênfase ao Estatuto da Pessoa com Câncer, né, que é uma lei federal, é a Lei 14.238, de novembro de 2021. É uma lei muito recente, né, e talvez seja aí um marco precursor, né, dos direitos dos pacientes oncológicos, porque mais do que trazer benefícios e possibilidades para o paciente, ela trouxe as diretrizes, né? Então, falando rapidamente aí para vocês, né, o Estatuto da Pessoa com Câncer, ele torna obrigatório, né, o atendimento, né, aos pacientes com câncer no Sistema Único de Saúde, no SUS. E esse atendimento inclui, por exemplo, assistência médica, psicológica, fármacos, atendimentos especializados, tratamento adequado para dor, atendimento multidisciplinar, enfim, dentro dos protocolos previamente aprovados pelo SUS. Então, é um marco aí legislativo muito importante, né? Ele traz alguns direitos fundamentais, né, exemplificando, ele diz, né, que a obtenção do diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento universal, adequado, informações transparentes, objetivas sobre a doença e sobre o tratamento é um direito assegurado aos pacientes. O Estatuto da Pessoa com Câncer, ele também determina as diretrizes de políticas públicas, né, com relação à obrigação do Estado de desenvolver essas políticas de saúde especificamente voltadas, né, para as pessoas com câncer, para resultar, por exemplo, em ações e campanhas preventivas, possibilitar o acesso universal, né? Acesso universal é garantir o atendimento para todos, igualitário, gratuito, e processos contínuos de capacitação de profissionais, né? Isso é muito importante. E o Estatuto da Pessoa com Câncer, ele tem como objetivo definido a dignidade, né, da pessoa humana, o princípio da igualdade e a não discriminação, o diagnóstico precoce e sustentabilidade dos tratamentos. Então, é um marco assim, muito importante, porque ele traz as diretrizes e ele traz, né, os fundamentos jurídicos que são absolutamente necessários para que os pacientes possam sustentar, né, a legitimidade e a garantia desse tratamento que lhe é devido, né? Seja através do Estado, das políticas públicas, seja também através das operadoras de saúde, que a gente vai discorrer um pouco mais para frente. Camargo, Malu, Solange. Então, só gostaria de enfatizar, né, que em novembro de 2021 foi promulgada a Lei 14.238, que traz aí o Estatuto da Pessoa com Câncer. Seguindo aqui nos direitos especificamente,
Tem a questão do PIS, né? O PIS é o Programa de Integração Social, ele consiste basicamente num depósito de uma cota mensal, né, realizado para cada trabalhador, né? E um dos direitos assegurados ao paciente diagnosticado com câncer é justamente o saque dos valores depositados na conta de PIS, né? Essa liberação também acontece, né, pela Caixa Econômica Federal. A doença precisa, né, ser sintomática, ou seja, o paciente precisa estar em tratamento e ter os sintomas aí da doença, ele precisa comprovar através de laudo médico, né, essa condição, além de outros documentos que nós relacionamos aqui, eles estão disponibilizados no site, mas são documentos básicos como a carteira de trabalho, o cartão do PIS, né, o laudo histopatológico ou anatomopatológico, né, para comprovar esse diagnóstico, o relatório relatório médico com a CID, enfim, e o requerimento para essa liberação pode ser realizado em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Aqui eu trouxe as orientações, né, e observações importantes com relação ao saque do PIS, né? Então, tal como no caso do fundo de garantia, né, o paciente aqui também precisa estar sintomático, né, no momento do pedido aí para saque do valor depositado na conta de PIS. Outro tema muito importante, né, e que tem a possibilidade de ajudar muitos pacientes diagnosticados com câncer, principalmente aqueles pacientes que não têm condições de manter a sua capacidade laborativa, ou seja, de continuar trabalhando enquanto ele faz o tratamento, são os benefícios previdenciários, né? Tanto a aposentadoria por invalidez quanto o auxílio doença. A gente tem uma diferença jurídica aqui significativa entre esses dois benefícios, né? Resumidamente, a aposentadoria por invalidez, conforme nós consignamos aqui na apresentação, ele é um benefício previdenciário destinado para aquele trabalhador que está incapaz, né, de realizar as suas atividades, ou seja, ele não tem condições de trabalhar com aquelas atividades que ele realizava. Então, portanto, ele deverá ser aposentado pela Previdência Social, né, pelo INSS. Essa aposentadoria por invalidez, ela é um benefício previdenciário que garante, né, 100% do benefício de contribuição, né, para o segurado da Previdência, ao passo que o auxílio-doença, ele é considerado como um benefício previdenciário temporário, né? Ou seja, presume-se que aquela redução, né, da capacidade laborativa, ela seja temporária, por um tempo pré-definido, né? Que após o paciente se submeter ao tratamento, né, se esse tratamento evoluir favoravelmente, né, depois de um determinado lapso de tempo, ele poderá voltar ao trabalho, né? Então, por isso que ele recebe, né, momentaneamente o auxílio doença, né? O auxílio doença, ele também é concedido pelo INSS e ele tem alguns requisitos, né, como a realização de perícias, né, periódicas, para que seja constatada a manutenção dessa incapacidade temporária para o trabalho, né? Nós colocamos aqui como requisitos e documentos necessários para requerimento desses benefícios a carteira de trabalho, o exame anatomopatológico que descreva a doença, a comprovação do diagnóstico, o relatório médico, enfim. Porém, é preciso aí compreender que a perícia realizada, né, para constatar a incapacidade permanente ou temporária, né, que é aí o gatilho para a concessão desses benefícios previdenciários, a perícia é realizada pelo próprio INSS, através dos seus médicos, tá? Então, inclusive a legislação brasileira assegura aqueles pacientes
sejam os idosos, sejam aqueles pacientes portadores de doenças graves e que não têm condições de se locomover até uma agência do INSS, de que essa perícia seja realizada no seu próprio domicílio, né? Então, são benefícios previdenciários absolutamente importantes e que trazem aí, né, uma segurança para os pacientes que não podem, por um determinado período, continuar aí com os seus trabalhos, com as suas atividades diárias, né? Um dos requisitos importantes para a concessão desse benefício é justamente a caracterização de segurado perante a Previdência Social, ou seja, ele precisa ter contribuído nos últimos 12 meses, né, com a Previdência Social. Caso isso não tenha acontecido, o segurado ele perde essa condição, né, e, portanto, ele deveria requerer outros benefícios previdenciários que existem aí para ajudar as pessoas que eventualmente não tenham condições de subsistência e também não sejam segurados perante a Previdência. Então, é um benefício que, de fato, ajuda muitos pacientes com câncer. Então, aqui tem o fundamento legal, a gente fala também da constatação por perícia médica da própria Previdência, né? Para esse benefício, não é relevante o fato do paciente estar sintomático ou assintomático. Muitas vezes, o tratamento, né, do câncer, ele deixa alguma sequela, né, que pode ser a amputação de um membro, por exemplo, alguma paralisia, né, enfim, alguma sequela que eventualmente leve à incapacidade permanente ou temporária, né, do paciente para realizar as suas atividades de trabalho. Então, não há aí uma dependência de que a doença esteja sintomática para a concessão desses benefícios previdenciários, tá? Aqui eu falo um pouco sobre o direito, né, quanto à isenção de impostos na compra de veículos. Esse direito é um dos mais frequentemente buscados pelos pacientes aqui no Camargo. Eles solicitam os laudos, né, tiram dúvidas sobre quais formulários que precisam ser preenchidos, enfim. Mas é um benefício muito importante, né, que ajuda os pacientes. Nesse caso, a ressalva é que não é um benefício especificamente relacionado ao diagnóstico oncológico, né? É um benefício às pessoas portadoras de alguma deficiência física, visual, mental, enfim, que pode ser, inclusive, uma sequela do tratamento com câncer, né? E nesses casos, né, oncológicos, o paciente precisa solicitar a cópia dos exames, dos laudos, enfim, um atestado com toda a comprovação aí da doença. Em alguns casos, ele precisa se submeter a uma perícia também em algum órgão oficial, né? Seja de trânsito, seja algum hospital público, para que possa comprovar, né, a doença ou a sequela, a deficiência nesse caso, e buscar, né, esses direitos. Aqui a gente tem uma distinção, né, sobre o IPI, ICMS e IPVA. Em resumo, né, até para a gente não se estender, o IPI é o imposto federal, né, que incide sobre a compra de veículos, né? Então, aquelas pessoas que conseguem o reconhecimento, né, de uma deficiência, no caso aqui especificamente do debate de hoje, relacionada ao câncer, né, e mediante a comprovação à Receita Federal de todos esses documentos aqui que caracterizariam e comprovariam essa deficiência, o paciente consegue aí a isenção do IPI na compra de um veículo automotor, né? Essa isenção geralmente é válida por 6 meses após o seu reconhecimento,
né? E se durante esse período o paciente não adquire um veículo, ele teria que entrar com um novo pedido. O ICMS é um outro imposto que também incide, né, sobre a compra de veículos, porém é um imposto estadual, né? Então, cada estado aí tem o seu regulamento que trata dessa questão, mas o CONFAZ, né, que é o Conselho Nacional das Secretarias de Fazenda de todos os estados do Brasil, né, ele chegou a um acordo e celebrou um convênio, né, assegurando esse direito, né, ou seja, a isenção do ICMS na compra de veículo às pessoas portadoras de deficiência, em todo o território nacional, né? Então, todos os estados, São Paulo, Rio, Minas, enfim, todos esses estados têm essa benesse fiscal às pessoas portadoras de deficiência. Claro, né, que essa isenção ela surge mediante a comprovação, né, dessa deficiência, seja uma deficiência temporária ou permanente, né? Mas uma vez comprovada, os requisitos e documentos são muito parecidos, né, com a isenção do IPI e devem ser direcionados às secretarias, né, de fazenda de cada estado. Aqui em São Paulo são os postos fiscais, né? Os pacientes eles podem ou, né, pessoalmente, através de algum procurador, ou mesmo despachantes, né? É muito comum que as próprias concessionárias de veículo elas disponibilizem esses serviços, né, de despachante que ajudam muito aí os pacientes, né, nessa parte burocrática, né, onde ir, quais os documentos, quais formulários que precisam ser preenchidos. Eu preciso só do laudo do médico, também preciso fazer uma perícia em órgão oficial, né? Muitas vezes esses despachantes eles direcionam e conduzem esses processos para os pacientes, mas nada impede que isso possa ser realizado por cada um, né? Que tenha a esse direito assegurado. Então, com relação ao IPVA, né, é uma questão também estadual, né? O IPVA, para quem não sabe, é um imposto sobre veículo automotor e é um imposto também direcionado aos estados, né? O estado é o arrecadador do IPVA, então cada estado tem uma legislação e uma alíquota diferente. Aqui nós fizemos a ressalva com relação à legislação de São Paulo. E é interessante, né, a gente discutir que nos últimos 2 anos o estado de São Paulo passou por uma polêmica, né, relacionada ao IPVA, né, de veículos automotores, pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, né? Então, em 2021, por exemplo, essa isenção foi cancelada no início do ano, depois ela foi retomada. Alguns portadores que se enquadravam, né, nessa isenção já tinham pago o IPVA, né, devido ao cancelamento dessa isenção, e depois ela foi retomada, então possibilitou inclusive pedidos, né, de ressarcimento de valores daqueles que já tinham pago o tributo, mas é importante que se observe anualmente se essa isenção foi concedida, né, dentro do estado, né, onde o veículo está registrado. Então, é um outro fator importante. Aqui, então, a gente recomenda, né, informa quais são os órgãos, IPI, o pedido ele é processado e deliberado pela Receita Federal, ICMS pela Secretaria de Fazenda e o IPVA também pela Secretaria de Fazenda. Então, nesse caso, o paciente precisa aí do IPVA e ICMS apresentar um laudo realizado pela junta médica do Departamento de Trânsito. Em alguns casos também, quando há necessidade de compra de veículo adaptado, né, ou seja, de acordo com a deficiência apresentada, né, pela pessoa, ela não tem condições de dirigir apenas um veículo automático, ela precisa de alguma adaptação, também há benesses fiscais para essas situações, tá? Tanto de IPI, ICMS, PVA, quanto da própria adaptação, se necessária for. Falando aqui de um outro direito assegurado aos pacientes com câncer, né, e outras doenças graves,
é a isenção do imposto de renda na aposentadoria, né? Então, aquelas pessoas, né, que têm o diagnóstico de câncer e que são aposentadas, recebem aí aposentadoria pelo INSS, elas têm o desconto do imposto de renda, né, que incide sobre a aposentadoria. Então, no caso, né, de um diagnóstico oncológico, essas pessoas elas podem requerer à Receita Federal a isenção, né, do imposto de renda que incide sobre os rendimentos de aposentadoria, de pensões, inclusive das complementações, tá? É muito importante que a pessoa ela siga todos os procedimentos, né, estipulados pela Receita Federal, que consiste na apresentação de cópia, né, do laudo que confirme o diagnóstico da doença e também o atestado médico, o laudo médico, que nesse caso precisa ser de um médico oficial, né, da União, então estados, municípios ou próprio Hospital Federal, se assim for, né, para comprovar a doença. E isso se deve ao fato de que a Receita Federal tem uma resistência em aceitar laudos emitidos por médicos que não sejam médicos ligados a algum serviço oficial, né? Por históricos de fraudes, né, no passado, onde algumas pessoas apresentavam laudos para ter essa benesse, né, para que não tivesse aí a incidência do desconto de imposto de renda na aposentadoria, enfim. Então, hoje, esses laudos, esses atestados médicos precisam ser de algum órgão oficial, tá? Para que o paciente tenha assegurado esse direito. Aqui a gente traz, né, algumas orientações e observações importantes, né? Então, por se tratar de um benefício da Receita Federal, mas também ele é vinculado ao próprio INSS, porque o INSS é o órgão que paga, né, as aposentadorias, e a Receita Federal é o órgão, né, que desconta da aposentadoria o valor correspondente ao imposto de renda, né? Então, aqui a gente ressalta a observação de que o laudo deverá ser oficial, preenchido por médico da União, Distrito Federal, Estado ou município, né? Comprovando essa doença. E às vezes, o laudo médico disponibilizado, seja pela Camargo, ou seja por qualquer outro serviço privado, né? Ele não tem validade para esse benefício especificamente, tá? E também, no caso, né, da isenção do imposto de renda na aposentadoria, não importa se o paciente está assintomático ou assintomático. O próprio diagnóstico, né, oncológico já lhe garante, né, a busca por esse direito. E aqui, né, gostaria antes, eu vou passar para a Isabel, eu sei que ela tem algumas perguntas, eu estou controlando o tempo, mas eu trouxe outros direitos que são assegurados aos pacientes com câncer, né? Como, por exemplo, o TFD, perdão, que é o tratamento fora de domicílio, né? Nos casos onde, no local onde o paciente reside, não há uma estrutura mínima adequada para tratamento da sua doença, né? Da sua patologia, nesses casos ele pode buscar, né, o tratamento em outra localidade onde esse recurso estiver disponível, acesso a medicamentos, seja de alto custo ou não, dispensa de rodízio de automóveis, né? Aqui nesse aspecto, é claro, cada município tem a sua legislação, né, específica, mas falando do município de São Paulo, de fato há essa benesse para os pacientes com câncer, né, e o processamento desse direito se dá através da CT, né? No nosso site a gente tem ali todos os explicativos, os pacientes podem consultar, né? Tem um detalhamento maior, mas é um direito muito importante, né? E que ajuda de fato no dia a dia daquelas pessoas que precisam se deslocar com veículo, né, próprio para a realização, né, do seu tratamento ou de algum responsável familiar.
O benefício da quitação de financiamento de imóveis, né, pelo sistema financeiro da habitação. Esse direito também, ele é muito frequente, né, de ser perseguido pelos pacientes. É claro que não é um direito assegurado pela legislação, mas um direito previsto muitas vezes nos contratos firmados, né, para esse tipo de financiamento. Então, é importante que o paciente verifique nesses casos, né, o que diz os seus respectivos contratos. Muitas vezes essa possibilidade de quitação também está prevista em contratos no sistema de financiamento privado, que não pelo sistema financeiro da habitação. Então, o paciente deve sempre verificar, né, o que diz. O benefício da assistência permanente, que aqui também é um benefício previdenciário, e ele serve justamente para ajudar aquelas pessoas que não são seguradas, né, da Previdência Social, aqueles que não são ou contribuintes, sejam os funcionários, né, empresas privadas, sejam contribuintes autônomos, né? Então, aquela pessoa que não tem nenhuma contribuição e, portanto, não é considerada como segurada, né, do INSS, ela pode pleitear esse benefício de assistência permanente. Entre outros direitos, como cirurgia de reconstrução de mama, né, serviço de atendimento ao consumidor de forma preferencial, e também aqui a ressalva de que os pacientes oncológicos eles têm assegurados a tramitação prioritária em processos tanto administrativos quanto judiciais. Isso é muito importante. Todos nós sabemos que às vezes os processos eles demoram anos aí na justiça ou nos órgãos públicos, e essa preferência, assegurar a preferência na tramitação desses pacientes, nos processos desses pacientes com câncer, tem sido aí de grande ajuda, né, no dia a dia. Seguros de vida, previdência privada, transporte coletivo municipal ou intermunicipal gratuito, são outros direitos assegurados aos pacientes oncológicos, né? Entre inúmeros outros, né? Esses são os principais, claro, né? Essa apresentação não esgota aí a totalidade dos direitos que os pacientes com câncer, né, têm assegurado, porém ela traz aí um compêndio daqueles que são os principais e os mais frequentemente buscados aí, né, pelos pacientes. Então, queria começar o debate aí com a Isabel, né, para que ela também possa fazer as perguntas e a gente trocar uma ideia que eu acho muito saudável. Obrigada, Flávio. Acho que não são muito importantes, e como você falou, né, tem muitos direitos aí que poderiam ser. Ficaríamos aqui horas debatendo sobre todos os direitos, então é muito importante a gente buscar as informações e tirar todas as dúvidas. Parabéns aí pela sua explanação. Temos sim algumas questões aqui no chat. Talvez tenha até algumas já meio que respondidas pela apresentação, mas vendo aqui, um dos participantes, Flávio, ele está colocando uma situação pessoal específica, né? Então, sobre a isenção do imposto de renda. Ele operou no AC Camargo, né, em abril de 2017, e no mesmo ano ele fez a solicitação do pedido para o INSS, que concedeu, né, um documento que durante 5 anos, a partir da data da cirurgia, fosse concedida essa isenção do imposto de renda na fonte da aposentadoria do INSS e também do plano de previdência privada. Agora, em abril, venceu, né, esses 5 anos, o prazo de 5 anos, e ele está perguntando o que ele poderia fazer para continuar com essa isenção, mesmo porque ele continua com acompanhamento médico a cada 3 meses. Tá. Nesse caso, Isabel, é necessário entrar com um novo pedido, reencaminhar todos os laudos, todos os documentos necessários, tanto para a Receita Federal quanto para o INSS, tá? Ele pode pleitear novamente essa isenção do imposto de renda. E só fazer uma ressalva, essa isenção no imposto de renda, ela se aplica somente para
as pessoas que recebem aposentadoria e também aposentadoria privada, e não para aqueles que mantêm um contrato de trabalho ativo, né? Porque a gente sabe que dentro do contrato de trabalho há Essa a era a segunda retenção. pergunta. Exatamente, há a retenção, né, do imposto de renda. Porém, o entendimento da Receita Federal é: se o contrato de trabalho permanece ativo, ou seja, o paciente continua trabalhando, mesmo que com afastamentos pontuais, né, em razão do seu tratamento, mas se ele continua com um contrato de trabalho ativo, né, e, portanto, tendo uma renda, né, o imposto é devido. Então, a isenção é única e exclusivamente para os benefícios previdenciários. Perfeito. Essa seria a segunda pergunta aqui que eu faria. Um dos convidados fez esse questionamento, né? Se só vale para aposentadoria para quem está trabalhando, você já respondeu. Uma outra questão que nós temos aqui é um tumor que não cause alguma deficiência física não geraria o direito de isenção de IPI, IPVA e ICMS? No caso do carro aqui, acredito, né? Sim, sim, é uma pergunta muito interessante porque ela exemplifica aquilo que eu disse, né? Nem todos os direitos eles são para a pessoa diagnosticada com câncer, né? Então, a pessoa com câncer ela pode ter alguma deficiência e essa deficiência sim justifica a isenção tributária para compra de veículo, né? Então, por exemplo, o paciente ele teve um câncer no membro inferior e precisou amputar a perna ou ficou com um prejuízo, né, de movimentação do seu membro. E ele não consegue mais dirigir um veículo comum, ele precisa comprar um veículo automático, né? E então a isenção se dá em razão dessa deficiência e não do fato dele ter câncer, né, e relacionado ao próprio diagnóstico. Então, é uma pergunta muito interessante, né, porque realmente o diagnóstico da doença não gera o direito automático a essa isenção. Ele precisa ter alguma sequela e alguma deficiência relacionada a essa doença. Ótimo. Temos aqui já, está chegando muitas perguntas, é um assunto que eu falei que é muito interessante, muito importante para todos nós. Vamos tentar aqui, ao máximo, responder a todas as questões. Tem uma convidada que colocou que a dispensa do rodízio ela não conseguiu esse ano, tá? Mas não deu muitos detalhes sobre isso, e ela faz outras perguntas, que seria se a isenção do imposto de renda é válida para qualquer tipo de câncer, né? E ela até comenta que o câncer de mama está especificado na lei, salvo engano, para direito de isenção. Então, na verdade, tem 3 assuntos aqui que ela coloca. Então, ela não conseguiu a dispensa do rodízio esse ano. Pergunta se o imposto de renda é válido para qualquer diagnóstico de câncer e como funcionaria a quitação de imóveis. Exato. Bom, respondendo com relação ao rodízio, veja, a liberação ela não é para sempre, né? Ela tem um período de validade. E a liberação ela é em razão do tratamento ao qual o paciente está sendo submetido, né? Ou seja, ele precisa, né, durante um período, se locomover para que o tratamento seja realizado. É claro que cada caso é um caso, né? Alguns pacientes, eles se submetem ao tratamento por um certo período e o tratamento adequado, enfim, surte aí um efeito positivo e o paciente deixa de necessitar, né, dessa isenção do veículo, e outros pacientes, como nesse exemplo de sequelas, enfim, eles precisam continuamente, né, se locomover para que o tratamento seja realizado, até para fisioterapia, né, posteriormente, enfim. Então, no caso de São Paulo, a CET, ela analisa cada um desses pedidos, ela fixa um lapso de tempo, né, de validade dessa isenção e, frequentemente, o paciente precisa revalidar ou entrar com um novo pedido. Então, eu não sei responder qual foi o motivo de não ter sido autorizado nesse caso, tá? Teria que entrar no detalhe. Com relação ao benefício previdenciário, a isenção não está relacionada à
ao tipo de tumor especificamente, né? Ela está relacionada ao enquadramento, ao diagnóstico de uma doença grave, entre elas o câncer, né? Não importa qual é o tipo de tumor, tá? É o paciente que tem um diagnóstico e ele pode sim fazer esse pedido, né, de isenção em caso de diagnóstico. E, por fim, a última pergunta relacionada ao financiamento de imóveis, né? Como eu disse, esse benefício, em tese, ele não é decorrente da lei, né? E sim dos contratos firmados entre as pessoas e o sistema de financiamento. E nesses contratos é muito comum que tenha cláusula dispondo que, em caso, né, de óbito, de incapacidade, de alguma doença grave, tal como o câncer, né, que haverá quitação, né, das parcelas futuras. Então, é importante que se verifique o contrato e o que ele diz, né, sobre essas hipóteses, né, que ali sim nós vamos achar a resposta, né, se haverá ou não a quitação do saldo em aberto do financiamento. Perfeito. Aqui tem uma outra pergunta também sobre transporte público e gratuito e dispensa do rodízio, se é para sintomático ou assintomático e onde pedir. Acho que você chegou a comentar aqui aonde ou não, né? Não, porque foi no final. Isso, exatamente. Esse pedido, ele deve ser formulado na Secretaria Municipal de Transporte, e é claro, né, se for um serviço municipal, ele precisa ir na secretaria do seu município, né? Se for eventualmente um requerimento para transporte interestadual, ele também vai na Secretaria Estadual de Trânsito, né? Dependendo do pedido. Mas na SMT, que é a Secretaria Municipal de Transporte, eles processam, né, esses pedidos de gratuidade, né? Se o paciente precisa, né, de um acompanhante em razão aí da impossibilidade dele se locomover sozinho, sem o auxílio de uma outra pessoa, a gratuidade também é estendida para esse acompanhante mediante a comprovação. Então, depende sim do paciente estar sintomático, né? Ele precisa estar em tratamento, né? É um benefício, é uma gratuidade condicionada a essa situação, tá? Não é um benefício irrestrito. E aqui nós também temos várias perguntas, a gente tem pouquíssimo tempo para responder. Em relação, teve uma questão que uma convidada ela coloca que ela não conseguiu fazer o seguro de vida exatamente por conta do diagnóstico de câncer. Aí aqui a gente não está falando de direitos, mas dela conseguir fazer um seguro de vida após o diagnóstico de câncer, que não foi possível. Eu não sei se isso tem algo que poderia ser feito, né? Ela queria uma informação sobre isso. Sim, muitas seguradoras entendem que doença pré-existente é um motivo que impede a contratação de uma pólice de seguro, né? Até porque isso aumentaria muito o risco das seguradoras, né, com relação às indenizações devidas. Algumas seguradoras, elas permitem esse tipo de apólice, porém elas excluem o prêmio de indenização caso o motivo aí do óbito futuro seja em decorrente de uma doença pré-existente. Mas são poucas seguradoras que aceitam, né, a contratação de apólice conhecendo uma doença pré-existente, né? Até por esse motivo que eu disse, porque teria aí um ônus de indenização superior aí ao controle de sinistros. E a outra dúvida era com relação à isenção, né? Que ela já requeriu e recebeu a isenção quanto à aposentadoria, mas ela também poderia requerer quanto ao aluguel, que é um complemento da aposentadoria. Então, nesse caso, sim, ela pode, dependendo da análise da Receita Federal, tá?
Veja, a Receita Federal ela faz a análise de acordo com a necessidade do próprio contribuinte, né? Então, todo e qualquer benefício que é solicitado, ele depende de uma avaliação. Então, no caso específico, se o aluguel é um complemento de renda e se há a incidência de imposto de renda sobre, né, essa operação, né, sobre a relação locatícia, ela precisaria formular também um pedido e aguardar o deferimento da Receita Federal. Mas, por si só, a legislação assegura a isenção do imposto de renda à aposentadoria, tá? Então, é importante deixar isso claro. Isabel, se tiver um tempo, tem um tema que é muito interessante aqui e vários pacientes surgem com essa dúvida, né, no dia a dia, que é sobre se o paciente com câncer tem estabilidade no emprego, né? Ah, sim. Então, é um tema muito comum, né? E também não há na lei nenhum dispositivo que assegura essa estabilidade, né, do empregado com câncer. Mas é importante que a gente faça aqui dois destaques, né? Durante a vigência de qualquer benefício previdenciário, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho permanece suspenso. Então, nesse período, o empregador não pode, evidentemente, rescindir o contrato de trabalho, né? Inclusive, há um entendimento da Justiça no sentido de que ele deve manter o plano de saúde para o empregado afastado, né? E, nesse caso, às vezes, em tratamento do câncer, é o momento que ele mais precisa do seu plano de saúde. Então, esse benefício deveria ser mantido. E outro também destaque importante é com relação ao entendimento da Justiça do Trabalho, que entende ser presumida a discriminação no caso de desligamento de empregados portadores de doenças graves, né? Entre elas o câncer. Né? E assim, tendo essa presunção, né, de que a dispensa é discriminatória, competiria ao empregador comprovar, né, que o desligamento se deu por outro motivo, né, como fechou uma unidade, por redução de custos em razão aí, né, econômicas, enfim, e não relacionar o desligamento, a demissão, com o fato da pessoa ser portadora de uma doença grave, né? Então, isso é um tema muito, muito importante e, apesar de não haver nenhum dispositivo na lei, esse tem sido o entendimento da Justiça do Trabalho. Perfeito. A gente chegou aqui ao final, mas tem uma questão que também gera uma dúvida gigantesca, que é quando você faz uma mastectomia preventiva, Flávio, por exemplo, né, a retirada das mamas preventivamente, se o paciente tem direito a algum desses, ele tem alguns desses direitos reservados, já que está fazendo algo preventivamente. Então, essa é uma pergunta interessante, né? Porque no caso da mastectomia e do tratamento do câncer relacionado à mama, esse direito ele é assegurado, né, para aquelas pacientes portadoras de plano de saúde. A Lei 9656, que é a lei que regulamenta os planos, né, privados de saúde no Brasil, ela traz expressamente no artigo 10A que as operadoras devem custear, né, tanto a cirurgia quanto a reparação. E também nós temos uma lei que é a lei, né, da reconstrução mamária para os pacientes que se tratam pelo SUS, né, garantindo esse direito, né? Porém, a lei não traz, né, essa situação, ou seja, a retirada da mama por uma prevenção, ela deve ser tanto coberta pelo plano de saúde, quanto a reparação, ou seja, a reconstrução da mama, não há nenhum dispositivo na lei que esclareça. Porém, há sim um entendimento de que, se houver uma justificativa para essa prevenção, ou seja, algum histórico familiar que recomende essa medida, algum exame genético que você tenha identificação, né, de mutação de alguns genes, enfim, que recomendam, né, essa conduta médica, a paciente pode postular, né, tanto para a sua operadora quanto para o próprio SUS. E se houver uma negativa, sempre há a possibilidade de um questionamento judicial. Tentei ser breve, mas acho bacana a gente, né, responder essas perguntas que são interessantes.
Então, foi ótimo, Flávio. A gente tem algumas perguntas aqui, nós podemos tentar responder. Eu peço desculpas, porque a gente já ultrapassou aqui até o tempo, né? É um tema extremamente importante. Podemos aí, no futuro, também trazer novas informações. Tentaremos aqui responder algumas questões no próprio chat. Tá? Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, né? A participação também aqui, Flávio, de muitos esclarecimentos, é um tema extremamente relevante, muitas pessoas participando aqui do Amor à Vida, ficamos muito felizes com isso. Agradeço a todos e nos vemos no próximo Amor à Vida. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço, com certeza acho que a gente tem muitos temas para discutir, como quimioterapia oral, cobertura de medicamentos, né? Entre outros, acho que é um fórum muito adequado e estaremos aqui à disposição para contribuir, né, com essas informações. Agradeço a todos. Muito obrigada. E até a próxima. Boa tarde. Tchau, tchau, boa tarde.